Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, mandai o vosso Espírito Santo para renovar o mundo. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Então, meus irmãos, estou aqui, me chamo Henrique de Maria, estou aqui para dar uma formação sobre o Ministério de Música, certo? Sou músico desde os 14 anos de idade, desde meus 14 anos eu sou músico, toco violão, canto, e atualmente eu canto em um grupo de oração. Eu sirvo em um grupo de oração, sirvo na Santa Missa em uma comunidade. Isso será uma grande alegria formar sobre música aquilo que eu amo, certo? Já coordenei o Ministério de Música há mais de 6 anos. Por mais de 6 anos já coordenei o Ministério de Música, já andei pregando em alguns Ministérios de Música, em retiro de música, dando formações àqueles que precisam. E eu procuro, nesse momento, ajudá-la a você, que está precisando de uma formação, que não sabe como servir, que não sabe como é que o Ministério de Música deve atuar, como ser um ministro de música, o que é um ministro de música, certo? Então, a nossa formação de hoje, eu quero que você pegue a sua palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, tá certo? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Vou ler para vocês, para poder não custar, tá bom? Um dos servos declarou: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar muito bem, é valente e forte, fala bem, tem um belo rosto e o Senhor está com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa história muito conhecida, está em 1 Samuel capítulo 16. Você poder acompanhar toda a história, toda a passagem, desde o capítulo do versículo 14, tá bom? Davi em presença do rei, onde o espírito mau acompanhava Saul, Saul ficava agitado, e Saul chegou para o seu servo e falou: procurai um bom músico para me acalmar. E um dos servos falou: conheço um filho de Jessé. Entendeu? Então, nós sabemos que a passagem, quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía de Saul e Saul ficava aliviado. Então, vou falar para vocês sobre o ministro de música. O ministro de música. Para começar, meus irmãos, nós vimos aqui 6 características que Davi tinha como um grande ministro de música. O servo de Saul fala: eu conheço que toca bem, é um bom músico. Um bom músico, né? Saul pediu um bom músico. Mas essas 6 características que Davi tinha fazer com que Davi não seja somente um bom músico, mas sim um grande músico, um grande ministro de música. Preste atenção. Olha o que o servo fala, né, de Davi. Primeira característica de Davi que ele fala: sabe tocar muito bem. Então, para ser um ministro de música, querendo ou não, é preciso ter um dom da música, é preciso pelo menos saber tocar, saber cantar afinado, pelo menos entrar na afinação, saber pelo menos um pouquinho de afinação. Para ser um músico, nós sabemos que é preciso saber tocar algum instrumento, saber cantar, manusear esse instrumento. Então, Davi era um bom músico, né? Davi, olha o que é que o servo fala. Ele sabe tocar muito bem. Então, a primeira característica que eles falam de Davi. Olha a segunda característica: é forte, é valente e forte. Valente, guerreiro, corajoso, aquele que mostra coragem, que mostra confiança. Fala bem, muito importante. Falar bem, se expressar bem, falar bem com as pessoas, se comunicar bem com as pessoas, amar as pessoas. Aquele que fala bem é aquela pessoa que sabe acolher verdadeiramente as pessoas como músico. Aquele que fala bem, aquele que se expressa bem. Tem um belo rosto, né? Aquele músico que se preocupa com sua aparência, que se veste bem, que tem a postura de um músico, tem um belo rosto. Aquele músico que passa para as pessoas uma aparência boa como músico, que atrai as pessoas, que chama a atenção das pessoas. Mas, então, eu falei 5 características: toca bem, é valente, é forte, fala bem e tem um belo rosto. 5 características que todo músico deve ter. Seja músico secular, seja músico
que caminha na igreja, no grupo de oração. Então essas 5 características é essencial para um músico. Mais uma vez eu falo, sabe tocar bem. Aquele que entende sobre música, se quer ser músico, é preciso entender alguma coisa sobre música. Sabe tocar bem, é valente, é forte. Fala bem, tem um belo rosto. Mas eu quero falar para vocês, meus irmãos, a 6ª característica que Davi tinha. A 6ª característica que Davi tinha. Que fazia com que Davi não passasse de um bom músico, entende o que eu quero dizer? Um bom músico para um grande músico, para um grande ministro de música. Aqui que está a diferença entre um músico para o ministro de música. Um servo do Senhor. A 6ª característica que Davi tinha e que as pessoas viam que o servo de Saul falou: eu conheço um filho de Jessé. E a última característica fala: e o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente, para que nós sejamos um ministro de música, um grande músico, um grande levita da casa do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser homens de Deus. Ser homens de Deus. Para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos alcançar o coração daqueles que precisam da graça do Senhor, com a nossa arte, com a nossa música, para que nós possamos pregar a palavra de Deus com as nossas canções. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso essa 6ª característica que Davi tinha como músico. Ei, naquele tempo não tinha só Davi como músico. Olha só a diferença de Davi para todos os músicos que existiam naquela época. É porque o Senhor estava com Davi. Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está conosco quando nós estamos servindo, quando nós estamos até mesmo tocando, cantando? Será que nós estamos nos preparando, tendo a certeza que quando eu tocar, quando eu cantar, o Senhor está comigo? É preciso ter essa característica. É preciso saber que o Senhor permanece comigo. Ei, para que nós possamos evangelizar com a nossa arte, nós precisamos conhecer, meus irmãos. Conhecer, ter intimidade com o autor das nossas canções. Quem é o autor das nossas canções? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que unge todos aqueles que se levantam, todos os profetas. E é o Espírito Santo que unge todos aqueles músicos que compõem tantas canções que você até mesmo já foi tocado. Eu, por exemplo, meu tempo era Vida Reluz, Valmir Alencar. Tantas canções do Valmir Alencar que até hoje o meu coração ainda se sente tocado. Então, tantas canções de bandas ou ministérios ou cantores católicos que você escuta até hoje, quando você começou a caminhar, quando você começou até mesmo a aprender a tocar seu violão, seu teclado, sua bateria dentro da igreja, ou quando você já entrou na igreja sabendo tocar ou cantar, quantas canções que o Espírito Santo ungiu para aqueles que compôs, né? Então, é preciso ter essa intimidade com o autor de todas as nossas canções. O autor da nossa música, meus irmãos, se chama Espírito Santo. Se chama Espírito Santo. Ei, para ser um ministro de música, para ser um bom músico, para ser um grande músico, é preciso, meus irmãos, é preciso andar na presença de Deus. É preciso andar na presença de Deus. Ei, as 5 características são importantes para nós. É muito importante, sim. Eu não posso deixar, né, de confessar que as 5 características primeiras são importantes para nós como ministro de música, sim. Saber tocar e cantar bem é importante, é muito importante. Ser forte, ser valente é importante, sim. É importante porque nós mostramos para aquelas pessoas que estão ali a segurança de Deus, a segurança do ministério. É muito importante. Falar bem é importante? Sim, falar bem. E eu tenho buscado isso todos os dias. Senhor, dá-me a graça de saber falar mais bem, porque eu sempre tive essa deficiência, né, não falar, não se pronunciar com as pessoas. E eu venho pedindo essa graça, essa cura ao Senhor. Falar bem é muito importante, sim, porque da mesma forma que ser valente e forte, o falar bem também mostra segurança para as pessoas que estão ali. Tem pessoas que estão precisando, meus irmãos, que estão sem fé, que estão desanimadas. As pessoas que falam bem, se expressam bem, é muito importante nessa hora. Ser forte é importante. Ei, ter um rosto belo é importante, sim.
Eu vesti uma bela roupa, eu vesti uma roupa boa para poder estar servindo, eu pentear meu cabelo, as mulheres colocam uma maquiagem, mesmo que seja uma maquiada bem suave, né, que não devemos chamar muita atenção. É importante? Sim, é muito importante, mas eu não quero deixar, meus irmãos, e nós não devemos esquecer que a característica mais importante do ministro de música, de um servo de Deus, é saber que o Senhor está com ele. E quando o Senhor está conosco, isso quer dizer que nós temos intimidade com o Senhor. Isso quer dizer que nós somos pessoas de Deus. Davi era um homem que andava na presença do Senhor. Então a sexta característica, meus irmãos, dentre todas as 5, de todas as 6, ela é a mais importante. A sexta é a mais importante. Por quê? Porque nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Para que nós possamos tocar o coração das pessoas. Conseguir fazer com que Deus, toque o coração das pessoas, é preciso que nós sejamos canais da graça. Um canal está ligado junto à fonte. Para que a água chegue até um local, um reservatório, é preciso que o canal seja ligado direto à fonte. E nós, como servos, como canais da graça, nós precisamos estar ligados direto à fonte que é o próprio Senhor, o Espírito Santo. Se não estiver ligado com a fonte, se não estiver ligado direto com o canal, meus irmãos, me desculpe. Me desculpe, o nosso cantar vai ser de qualquer jeito. O nosso cantar bem, tocar bem, não vai servir de nada. A nossa força, a nossa ser valente, também não vai servir de nada. Ei, se nós não tivermos ligado à fonte, me desculpe, o nosso falar bem será somente palavras bonitas, mas não chegará ao coração do homem, porque não está direto à fonte. Aquela água não vai chegar ao local que precisa, que está com sede, que tem sede, que é sedenta. Não sei se vocês estão me entendendo, mas se eu tenho um rosto bem, ou se eu faço uma academia, eu tenho um corpo bonito, eu me visto bem, as mulheres colocam as roupas mais lindas, mas não está direto à fonte, me desculpe, meu irmão, será somente um ministério lindo, bonito, toca bem, canta bem. É como naquela passagem de Apocalipse: eu conheço as tuas obras, mas vocês esqueceram o meu primeiro amor. Então aquele que não está ligado direto com a fonte, aquele que não está ligado direto com o Senhor, que é a fonte da água da vida, o que é que Jesus fala para a samaritana? Vem a mim, beba. Dá-me, vem a mim. Se você conhecesse quem te pede beber, você me pediria de beber, eu te daria água, eu jorraria, e você nunca mais teria sede, nunca mais voltaria a ter sede. Então, se nós estivermos ligados à fonte, isso sim, nós iremos fazer com que aquela água chegue àquele coração sedento, aquele coração que está como terra seca. Amém? Então, é preciso ser homem de Deus, é preciso andar na presença de Deus. Coloque no seu caderno: para ser um ministro de Deus, para ser um grande ministro de música, é preciso estar na presença do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Principalmente dia de serviço, meus irmãos. Não dá para servir na carne. Não se pode mais servir ao Senhor somente com a sua técnicazinha, somente com o seu cantar, somente por sua voz afinadíssima. Não dá mais para cantar, não dá para servir mais ao Senhor dessa forma. É preciso estar ligado na fonte, é preciso ser um homem e uma mulher de oração. Ei, o músico que ora, aquele músico que tem a vida de oração, que reza seu texto, seu rosário, que tem sua vida de oração pessoal, ei, é um músico diferente. Preste atenção. Ore um músico que você vê que reza, que ora, mesmo que seja um músico muitas vezes que canta desafinado, muitas vezes um músico que não sabe muita técnica ali no seu violão, mas aquele músico que ora, que reza, ele faz uma diferença entre os outros músicos. Por quê? Porque aquele músico que ora, ele é diferente. Ele é diferente. E ele é diferente em todos os lugares onde passar. O músico que ora, ele é diferente em todos os lugares. Ei, aquele músico que canta bem, aquele músico que toca, que arrebenta no seu instrumento, que arrebenta na sua bateria, ele chama a atenção, chama. Ele impressiona sim. Impressiona. Eu, quando era no mundo, quando eu tocava no mundo, eu me impressionava via alguns guitarristas solandos, né? Principalmente no rock, ouvindo do rock, eu era roqueiro, e eu me impressionava com aquele solo de rock, com aquelas viradas, aquelas frases, aquele pedal duplo ali na sintonia junto com o heavy metal, eu me impressionava. Então um músico que toca bem, canta bem, impressiona sim, mas aquele músico que tem vida de oração, ele não somente impressiona, mas ele, olha só gente, olha só o mistério, entra no mistério. Eita, Deus da glória.
Aquele músico que toca bem, que canta bem, impressiona. E aquele músico que ora e ora, aquele músico que tem intimidade com o Senhor, ele impressiona também, mas não somente impressiona, mas ele deixa marcas no coração daqueles que o ouvem. E essa marca é o próprio Jesus, o Espírito Santo. Aquele músico que ora e não somente impressiona, porque ele impressiona somente na hora, sabe? Na hora lá. Mas aquele músico que ora, aquele músico que está na intimidade, ele impressiona, mas também ele deixa marcas. E essa marca permanece com o Senhor. Isso faz com que um músico, o ministério de música, batize as pessoas no Espírito Santo. Você que é da renovação carismática católica de grupo de oração, qual é a nossa principal identidade? A nossa identidade é batizar todos no Espírito Santo. Isso não é somente para pregadores, isso não é somente para coordenadores de grupo de oração. Ei, isso não é somente para ministro de oração, ministro de intercessão que coloca a mão. Não. Ei, isso é para nós, meus irmãos. É para cada um de nós. Ministro de música, ministério de música. Nós temos que batizar todos no Espírito Santo. E aquele músico que ora, que reza, ele consegue batizar no Espírito Santo. Porque não é ele que está servindo, mas é o próprio Espírito Santo que está conduzindo naquele momento. Por quê? Porque quando nós cantamos, meus irmãos, quando nós cantamos com a graça de Deus, nós não queremos mostrar a nossa glória. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós rezamos, nós mostramos a glória de Deus. Como diz São Tomás de Aquino, aquele que estuda mais do que reza, não busca a glória de Deus, mas sim a sua própria glória. Então aquele músico que quer somente aprender mais coisas sobre música, quer ser o melhor tocador, quer ser o melhor cantor, quer ser o melhor músico, esse músico não está buscando a glória de Deus, me perdoe. Esse músico está buscando a sua própria glória. Isso eu não quero dizer que estudar é errado. Isso eu não estou descartando a necessidade de estudar mais música, mas São Tomás de Aquino fala que aquele que estuda mais do que reza, aquele que estuda mais do que reza, não está buscando as glórias de Deus, mas sim as suas próprias glórias. É Santo Agostinho que fala. Então, Santo Agostinho vem nos lembrar, né, que precisamos ser músicos de oração, precisamos ser músicos para cantar as glórias do Senhor. Aquele músico que reza, aquele músico que ora, ele canta as glórias do Senhor, como Santo Agostinho vem nos falar. E nós temos que ser também um exemplo muito, muito importante, um exemplo muito, né, sobre a Virgem Maria. Nós, como músicos, precisamos amar a Virgem Maria. O músico que reza o texto é diferente. O músico que é mariano é um músico diferente. Ei, eu tenho visto muitos músicos, mas eu tenho visto poucos servos. Eu tenho visto muitos músicos, mas eu tenho visto poucos ministros de música. Aquele músico que pega seu texto. Eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu vejo um tipo de cena. Preste atenção, um bom músico, um músico que é de Deus, é aquele que não perde tempo para rezar. É aquele que não perde tempo, ele entra em oração, ele reza. E eu fico muito triste vendo que quando, antes de um grupo de oração iniciar, o Ministério de Intercessão vai lá, pega seu texto e começa a rezar o texto. E o que é que os músicos fazem? Ficam lá de fora conversando ou ensaiando. Isso é muito triste, meus irmãos. Na hora do texto, músicos, fique dentro da igreja, fique no local do grupo de oração, reze o seu texto, se prepare para o serviço, tá bom? Então, temos que ser como Nossa Senhora. Nossa Senhora que cantou magnífica. Olha o que Nossa Senhora fez. Nossa Senhora cantou as glórias de Deus. Por que é que diz? A minha alma glorifica ao Senhor. Nossa Senhora fala que a minha alma glorifica ao Senhor. Ela cantava as glórias do Senhor. E nós também temos que cantar as glórias do Senhor. O músico que ora, ele atrai para si o sobrenatural de Deus. Tantas pessoas foram tocadas por ministério tal, por cantor tal. Por quê? Porque aquele músico, ele orava, ele ora, tem intimidade com o Senhor. Ele atrai para si o sobrenatural de Deus. Ora para ter a certeza. Aquele músico que ora, ele atrai para ti o sobrenatural, a autoridade espiritual. Sempre que Saul ficava perturbado com aquele espírito mau, o que é que Davi fazia? Davi pegava a harpa e começava a tocar a sua harpa. E quando Davi começava a tocar, o rei se acalmava, o espírito imundo saía. É essa a nossa missão como músico. Quando nós começamos a entoar nosso canto, aquelas pessoas que estão com depressão, aquelas pessoas, irmãos ali, que estão com problema espiritual,
ei, meus irmãos, a música bem cantada, ela atrai para as pessoas uma conversão, ela dá frutos. Então, aquele músico que ora, ele atrai para si o sobrenatural de Deus. Frutos acontecem, milagres acontecem, prodígios acontecem pelo poder da canção, pelo poder da música. A música tem um grande poder de libertar. É preciso nós cremos isso, que a música ela tem um poder de libertar, mas para isso é preciso que eu e você sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de intimidade com o Senhor. Música que ora atrai para si o sobrenatural de Deus. Sempre que Davi tocava a harpa e tocava, Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Está em 1 Samuel 16 também, no versículo 23. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para vocês. Para ser um ministro de música, primeiramente é preciso ser um homem de Deus. Não somente cantar e tocar, não somente falar bonito, não somente ter um belo rosto, não somente ser forte, ser valente, mas é preciso andar na presença de Deus. É preciso ter intimidade com o Senhor. É preciso ter aquele músico que tem intimidade com o Senhor não canta qualquer música. Ele canta a música que o Senhor manda. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de ser um grande músico, um grande levita da casa do Senhor, de ser um grande ministro de música, ser um servo do Senhor, aquele que tem intimidade com o Senhor. Repita comigo, ó Espírito Santo, quantas vezes eu andei Espírito Santo, seguindo e servindo longe da Tua presença. Mas hoje eu entendi que sem Ti nada posso. Por isso vem e renova o meu coração, renova o meu ministério, renova e transforma todo o meu serviço. Peça ao Espírito Santo, diga, preciso de Ti, Espírito Santo, vem com Teu poder. A partir de hoje, eu quero ser Teu, inteiramente Teu. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, agradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e após advogado nosso, desses vossos olhos misericordiosa nós ouvimos. E depois desse desterro mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, essa é a primeira formação para músico. O tema da formação é o ministro de música, tá certo? As características de um ministro de música. E não esqueça, a principal característica é o Senhor estava com ele. O Senhor precisa estar conosco. E para que o Senhor esteja conosco, é preciso que nós estejamos com ele. Olha que diz a passagem de João 15. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Paz e bem, meus irmãos. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. Reze por mim, tá certo? Reze por mim para que o Senhor possa cada vez mais nos dê força para nunca desistir. Deus te abençoe.